Lucas capítulo 9, verso 23 é o nosso texto base para a mensagem de hoje. Lucas 9, verso 23 está escrito: Dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O tema do nosso vídeo de hoje é: leve a sua carne para a cruz todos os dias. Esse é o nosso tema e o nosso texto base é Lucas 9, verso 23. O contexto dessa passagem apresentado por Jesus aqui é um contexto onde ele está falando sobre o discipulado cristão. Ele está direcionando essa mensagem a todo aquele que quer segui-lo, todo aquele que quer ser discípulo do Senhor. Observe a mensagem de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, observe essa expressão, se alguém quiser vir. Eu gosto muito de uma expressão de Billy Graham em uma das suas mensagens. Ele disse que a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que nós temos. Quando olhamos para a palavra de Deus, observamos que esta mensagem está muito em linha com a palavra de Deus. Efésios capítulo 2, verso 8, o texto diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Mas quando olhamos para uma passagem como essa, percebemos o nosso Senhor Jesus dizendo: se alguém quiser segui-lo, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, a salvação é sim de graça, mas o discipulado, ser discípulo de Cristo, ser semelhante a Ele, seguir os seus ensinamentos, vai custar tudo que nós temos, vai custar as nossas próprias vontades. E é isso que Jesus está dizendo aqui: se alguém quiser vir após mim. Destaquei aqui a expressão se alguém quiser. Depois que nascemos de novo, nós não perdemos o livre-arbítrio. Nós continuamos com as nossas próprias escolhas. Mas se quisermos segui-lo, se quisermos fazer a vontade de Deus, o texto é claro em dizer: nós devemos negar a nós mesmos, devemos levar a nossa própria cruz e devemos segui-lo. Jesus disse que se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que significa levar a cruz dentro do contexto apresentado por Jesus aqui e, de fato, dentro de todo o contexto do Novo Testamento? Levar a cruz, a expressão cruz, quando falamos de cruz, lembramos de morte. E, automaticamente, quando falamos de morte, Paulo ensina em suas cartas sobre fazer morrer a nossa natureza terrena. Já já nós vamos ler esse texto. Colossenses 3, verso 5, fala sobre fazer morrer a nossa natureza terrena. Então, levar a cruz é fazer morrer as nossas próprias vontades. Quando olhamos, por exemplo, no contexto do Getsêmani, Jesus disse que o Espírito está pronto. Pronto para quê? Obviamente que é pronto para fazer a vontade de Deus. Ele deseja as coisas de Deus, ele deseja as coisas espirituais. Mas Jesus continua dizendo que a carne, porém, é fraca. Fraca para o quê? Fraca para fazer a vontade de Deus. Ela não quer se sujeitar à lei de Deus, ela não quer se submeter à vontade de Deus. Por isso que Jesus está dizendo aqui que aquele que quiser segui-lo, aquele que quiser ir após ele, deve negar a si mesmo, deve tomar a sua própria cruz e segui-lo. Então, eu quero até destacar isso aqui. Já ouvi muito cristão dizendo: fulano de tal é a minha cruz, ciclano de tal é a minha cruz, aquele irmão carnal é a minha cruz. Eu gosto sempre de dizer: a sua cruz está mais perto de você do que você pensa. A sua cruz não é fulano de tal, não é ciclano de tal, não é um parente próximo. A sua cruz é a sua própria carne. Você deve fazer morrer a sua natureza terrena. Uma grande pregadora disse algo bem interessante a respeito desse assunto. Ela disse que nós devemos levar a nossa carne para a cruz todos os dias. A nossa carne não se converte quando nós nascemos de novo. Pelo contrário, devemos levá-la para a cruz todos os dias. Por isso que Jesus disse aqui: se alguém quiser me seguir ou vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz. Isso não é nada mais, nada menos do que arrependimento, mudança de rota. A mensagem do arrependimento não é só para alguém que não nasceu de novo. Tanto para sermos introduzidos na nossa caminhada com Deus, no novo nascimento, a mensagem do arrependimento deve ser apresentada. Marcos capítulo 1, verso 15, Jesus falou sobre isso. Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho.
De fato, arrependimento de obras mortas é um dos princípios, na verdade é o primeiro princípio elementar da doutrina de Cristo. Vemos isso em Hebreus capítulo 6, a partir do verso 1. Verso 1 e verso 2 ali vai falar sobre os princípios elementares da doutrina de Cristo. E o primeiro princípio é arrependimento de obras mortas. Mas o arrependimento não é somente para aquele que ainda não nasceu de novo. O arrependimento ele deve ser cultivado em toda caminhada cristã. Na nossa vida cristã, na nossa relação com Deus, nós devemos nos arrepender constantemente. A palavra arrependimento significa voltar atrás, dar meia volta. É uma atitude tomada e, sobretudo, uma decisão. Ou seja, arrependimento significa mudança de rota, mudança de atitudes. Devemos fazer morrer as nossas próprias vontades. Então, você há de concordar comigo que todos nós, em alguma área da nossa vida, há algo que nós devemos nos arrepender. O arrependimento é para a nossa caminhada cristã. Colossenses 3, no verso 5, está escrito: Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele vai classificar aqui o que é natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Então, observe que Paulo disse aqui: fazei morrer a vossa natureza terrena. Observe que somos nós quem fazemos morrer a nossa natureza terrena. Somos nós que lidamos com o nosso corpo. Já disse isso aqui em vários vídeos aqui do canal, que Deus lidou com o nosso espírito, mas somos nós que lidamos com a nossa mente e também com o nosso corpo. Por isso que Paulo disse aqui: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quando nascemos de novo, o programa de Deus, a natureza de Deus, a sua vontade foi instalada em nosso espírito. Recebemos uma nova natureza, uma nova realidade diante de Deus. Mas no nosso corpo não houve nenhuma mudança. Continuamos com os mesmos desejos de antes, que, obviamente, o texto está nos apresentando, que temos que lidar com eles. Por isso que Paulo está dizendo que fazei morrer a vossa natureza terrena. Paulo ensinou sobre isso em diversos contextos do Novo Testamento. Gálatas capítulo 5 é um dos textos muito conhecidos, pelos crentes. Gálatas capítulo 5, no verso 19, olha o que está escrito aqui. Gálatas 5, verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo disse sobre isso também. Vou apresentar outro texto aqui para depois comentar. Romanos capítulo 8, no verso 13. Romanos capítulo 8, verso 13. Olha o que está escrito aqui. Romanos 8, 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, observe que em Colossenses 3, verso 5, Paulo chama os desejos da carne, a vontade da carne, de natureza terrena. Depois ele vai classificar o que é a natureza terrena. Gálatas 5, verso 19, ele chama de obras da carne. Agora em Romanos capítulo 8, verso 13, ele chama de feitos do corpo. Ele está falando sobre o mesmo assunto, só que com palavras distintas. É o mesmo assunto. Feitos do corpo é o mesmo que obras da carne, o mesmo que natureza terrena. E nesses três textos que lemos aqui, percebemos que somos nós que lidamos com a nossa carne, com as obras da carne, com os feitos do corpo, com a natureza terrena. Somos nós que fazemos algo com o nosso corpo. Isso é apresentado pelo apóstolo Paulo aqui. Mas a pergunta a se fazer é: o que significa obras da carne? O que é as obras da carne ou os feitos do corpo? São os desejos da nossa carne, as vontades que estão presentes em nossa carne. Vontades essas que estão contra a vontade de Deus. Tudo aquilo que está operando em sua carne está contra
a vontade de Deus. Porque de acordo com Romanos capítulo 8, se voltarmos aqui a alguns versos de Romanos, no capítulo 8, vemos isso. No capítulo 8 aqui, no verso 7, na verdade vamos ler, verso 7 mesmo. Romanos 8, verso 7 está escrito: por isso o pendor da carne, ou os pensamentos da carne, é inimizade contra Deus. Pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Observe que o pendor, os pensamentos da carne, os pensamentos carnais, os desejos da carne, não estão sujeitos à lei de Deus, são inimizade contra Deus, pois não estão sujeitos à lei de Deus e nem mesmo pode estar. O que isso significa? A nossa carne, os nossos desejos carnais, não vai se submeter a Deus de forma automática, porque a carne, na condição a qual ela está em uma condição de inimizade contra Deus, ela não se submete à lei de Deus, não se submete à vontade de Deus e nem mesmo pode se submeter. Somos nós que levamos a nossa carne em sujeição. Ela por si só não vai se sujeitar à lei de Deus. Ela não pode se sujeitar à lei de Deus, já já nós vamos entender o porquê, mas ela não se submete à vontade de Deus. E é isso que Paulo está dizendo aqui, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Somos nós que submetemos a nossa carne à vontade de Deus. No verso 8 vai dizer: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou os que estão andando de acordo com a carne, de acordo com o contexto aqui, andando de acordo com a vontade da carne, não pode agradar a Deus. Então, se nós queremos ser discípulos de Cristo, se nós queremos agradar o nosso Senhor, de fato nós temos que levar a nossa cruz todos os dias. Cruz, lembra morte? Quando lembramos de morte, falamos sobre fazer morrer a nossa natureza terrena. Então temos que lidar com o nosso corpo todos os dias, devemos lidar com os feitos do nosso corpo. Então Paulo está dizendo aqui que nós devemos lidar com a prostituição, impureza, lascívia, qualquer tipo de obra da carne. E Paulo chega a dizer, em Gálatas no capítulo 5, que coisas semelhantes a essas. Mesmo que Paulo não tenha citado algum tipo de pecado, em Gálatas no capítulo 5, ele diz coisas semelhantes a essas. Então tudo aquilo que nos coloca em oposição à vontade de Deus, nos coloca em oposição à vida no Espírito, está contra a vontade de Deus, logo é uma obra da carne que não vai se sujeitar à lei de Deus. Pelo contrário, somos nós que colocamos a nossa carne no seu devido lugar, somos nós que sujeitamos o nosso corpo à vontade de Deus. Por que Paulo fala sobre isso aqui? Volto a mencionar, no nosso espírito nós recebemos a vida de Deus, mas o nosso corpo ainda não foi glorificado. Temos que lidar com a natureza terrena. Paulo continua dizendo aqui no verso 9, algo bem interessante. No verso 9 ele vai dizer: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Então aqui ele está falando sobre o andar no Espírito, sobre a vida no Espírito. Nós recebemos o Espírito de Deus em nós e podemos andar no Espírito. Ele continua dizendo: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, a Bíblia nos apresenta que somos nós que lidamos com a nossa carne, mas apresenta também que nós já recebemos toda a habilidade, a capacidade, o poder divino, a graça divina para lidarmos com a nossa carne. Por isso que ele diz, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando recebemos o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, automaticamente podemos lidar com a nossa carne, podemos mortificar os feitos do corpo. Verso 10 está escrito: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto ou é considerado morto. Estamos fazendo morrer a nossa natureza terrena por causa do pecado. O nosso corpo deseja o pecado, deseja estar fora da vontade de Deus. É por isso que ele está dizendo que o nosso corpo é morto por causa do pecado. Devemos fazer a nossa natureza terrena morrer. Ele vai continuar dizendo aqui: mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então recebemos o Espírito de Deus em nós, a vida de Deus em nós. Então o Espírito é vida por causa da justiça. Observe o outro texto aqui, o próximo verso, na verdade, verso 11. Olha o que Paulo vai continuar dizendo: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus de dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus
dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. O que Paulo está apresentando aqui? A solução definitiva para a carne é a glorificação, a vivificação do nosso corpo. Vai acontecer conosco o que aconteceu com o nosso Senhor Jesus. Ele disse que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus de dentre os mortos vivificará também o nosso corpo mortal por meio desse Espírito que está habitando em nós. A sua cruz é a sua própria carne, são os seus próprios desejos, as suas próprias vontades que você tem que lidar todos os dias. Você tem que levar a sua cruz dia a dia. Você vai observar que todos os dias há um desejo da nossa carne de estar contra a vontade de Deus. Por isso devemos crescer espiritualmente e lidar com os feitos do corpo. Quero finalizar fazendo o seguinte destaque aqui. A palavra de Deus apresenta que o nosso corpo, já falei sobre isso aqui, não foi transformado, estamos esperando a redenção ainda. Esse corpo é chamado em Filipenses capítulo 3, no verso 21, de corpo de humilhação, o qual será transformado para ser igual ao corpo do nosso Senhor Jesus. Então esse corpo, na atual situação a qual ele está, é chamado de corpo de humilhação. E realmente, gente, é uma humilhação. Alguém que nasceu de novo, que tem a própria vida de Deus operando em si, habitando em si, ainda mora em um corpo que tem inclinações que vai contra a vontade de Deus, é humilhação mesmo. Paulo chama de corpo de humilhação, mas está com seus dias contados. O arrebatamento, nos ensinos do apóstolo Paulo, pode acontecer a qualquer momento, inclusive agora. Pode ser que nem dê tempo de você finalizar essa mensagem. Pode acontecer a qualquer momento. O nosso corpo está com os dias contados. Ele está, na atual situação, como um corpo de humilhação, mas ele será transformado pela glória do nosso Senhor. Em 1 Coríntios capítulo 15, esse corpo, na atual situação, é chamado de corpo terrestre, natural, de corrupção e mortal. Aquilo que é mortal vai ser revestido de imortalidade, aquilo que é corruptível vai ser revestido de incorruptibilidade. É o ensino do apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição dos mortos, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15. Então, observe que a palavra de Deus nos apresenta que temos que lidar com a nossa natureza terrena. Tiago, capítulo 4, verso 1, Tiago disse: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? E olha que ele estava escrevendo para crente, viu? De onde vêm as guerras e contendas que há entre nós? Ele disse que é da nossa carne, da qual nós temos que lidar com ela. Então, nós devemos levar a nossa carne para a cruz todos os dias. Se você foi abençoado com esse conteúdo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Também comente o nosso ensino, compartilha com outras pessoas. Seja abençoado com essa palavra. Te espero no próximo vídeo.